Bom, boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo. Esse é o segundo vídeo referente aos aspectos técnicos da ferramenta, tá? Do Power BI e do Excel, que o usuário, especialmente o primeiro usuário, tem que estar ciente, tá? Eu já fiz um outro vídeo de apresentação mostrando um pouco mais como é que funciona a parte dos botões de seleção, o funcionamento dos gráficos em si, e agora eu quero mostrar para você algumas coisas que são importantes caso você esteja utilizando pela primeira vez. A primeira delas é referente a algumas regrinhas que você precisa saber sobre o Power BI quando você baixa a planilha e o relatório. O Power BI ele cria um link entre a base de dados que você está utilizando para você poder fazer a análise visual, certo? E a base de dados que a gente está utilizando é o Excel, que você, se você tiver no seu computador e baixar na sua planilha, você pode ter acesso à base de dados que nós estamos utilizando. Só que esse link ele não é feito automaticamente quando você baixa o arquivo. Você precisa fazer isso manualmente, tá? Então, quando você baixar o Excel, baixar a planilha, ou o relatório e tudo mais, ele vai estar buscando a base de dados que está no meu computador, que é essa base de dados aqui, a tabela final de dados. Tudo bem? Ele vai estar buscando isso daqui. E apesar da pasta ser a correta, ele vai estar procurando no meu caminho, no meu computador. E você tem que deixar no seu. Para fazer essa mudança é muito simples. Eu vou deixar até aqui a parte de fornecimento aberta, que melhor, a parte de fornecimento é a conformidade dos itens, isso mesmo. Para a gente poder ver algumas mudanças gráficas aqui que acontecem de maneira bem interessante. Para eu dar esse prosseguimento, preciso também avisar os senhores que os dados que vocês estão utilizando, eles não podem ser mudados na primeira linha. Nada que estiver na primeira linha pode ser mudado. Tudo bem? A única coisa que você pode mudar é da segunda linha para baixo. Obviamente, as colunas também entram nessa regra aqui de cima, tá? Então, quantidade defeituosa, quantidade fornecida, pessoal de conformidade, você não pode mudar nada, nenhuma letra, excluir, nada. Tudo tem que permanecer nesses conformes aqui. Da segunda linha para baixo, você pode ficar à vontade para poder mudar o que quiser. Na tabela que eu vou utilizar como exemplo para poder fazer essa linkagem de dados, eu utilizei aqui alguns dados aleatórios, tá? Sem muita preocupação com a realidade, apenas para vocês verem como isso funciona. Perceba que eu não mudei nada que está aqui em cima, porém, essa parte aqui eu fiz toda a mudança, tá? Então, para fazer essa linkagem do Power BI ou melhor, do Excel para o Power BI, você precisa vir nessa opção aqui, ó, de transformar dados. Quando você abrir essa opção, você vem aqui na parte de fonte. Quando você abrir isso aqui no seu computador, vai estar dando um erro, tá? Vai ter uma janela amarela aqui. Mas independente, você consegue acessar e vir aqui na parte de fonte. Quando você vir aqui em fonte, você tem que ficar atento a essa parte aqui, ó. Quando você baixar essa tabela, ela vai buscar exatamente esse caminho. E você precisa dar um outro caminho para ele buscar. Então você vai até o arquivo que você baixou de Excel, tudo bem? Você vai clicar com o botão direito e vem aqui, ó, copiar como caminho. Aí agora você vem aqui no Power Query, correto? E você vai apagar essa parte, tá? E vai dar um Ctrl V. Perceba que a única diferença que deu aqui no meu computador foi o nome da tabela, que antes estava tabela final de dados. Tabela final de dados, agora está tabela final de dados 2. Tudo bem? Mas no seu computador vai mudar todo esse caminho aqui. E agora é só você dar um Enter e fechar e aplicar. No que você fizer isso, o Power BI ele já vai carregar os dados e já vai mudar automaticamente. Percebeu? Houveram algumas mudanças aqui e aqui. Se você voltar à gravação, você vai conseguir ver, tá? Se eu voltasse aqui, por exemplo, só para você ter a título de comparação, e colocasse como todos os seus fornecedores fossem ANA, tá? O Power BI ele ia fazer a mudança automaticamente. Para isso, eu vou fazer aqui essa mudancinha, tenho que clicar em salvar, tudo bem? E aí, eu venho aqui em atualizar. Olha só, que legal. Tudo bem? Eu estou usando exemplos bem extremos para você entender como é que isso funciona.
Mas, novamente, apenas da segunda linha para baixo. Da segunda linha até a linha 1 milhão do Excel você pode mexer. Da linha 1, jamais. Beleza? Muito obrigado.